boa noite a todos. Iniciando mais uma live. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a nutricionista Helenice, que vai participar dessa live que nós vamos falar sobre jejum. Eu vou começar então falando um pouco sobre o que nós vamos falar aqui. Vou apresentar a Helenice. Alguns aqui já me conhecem, né, das lives que eu estou fazendo. Então, sou terapeuta e sou espiritualista, né? Sou espiritualista há muito tempo. Então, a prática do jejum é uma prática que de vez em quando eu volto, né? E faço. Então, não é uma coisa que eu faço todas as semanas religiosamente, mas eu tenho épocas da minha vida que eu levo muito a sério essa prática, né? E a Helenice, eu chamei ela aqui hoje para que ela me ajude. A falar um pouco sobre a questão do jejum, porque afinal de contas ela é nutricionista, então ela entende muito bem sobre o que o corpo físico precisa, né? A questão da nutrição, que é bastante importante, e eu vou falar um pouco sobre a relação do jejum com a prática espiritual, tá bom? Então vou apresentar a Helenice, tá? A Helenice Damares, tá falando? Isso. Ela mora em Canela e ela é nutricionista, né? E ela tem uma prática que eu acho muito legal, que é da nutrição intuitiva, que é uma coisa que eu acredito demais. Por quê? Porque eu gosto de escutar o meu corpo. Então, eu tenho uma necessidade de me sentir nutrida, né? De comer alimentos que me façam sentir nutrida. E, geralmente, eu percebo muito isso, assim, porque eu tenho épocas que eu sentia assim, muita vontade de comer caque. Às vezes eu tinha um desejo por comer fígado, né? Nossa, chegava a salivar. E eu dizia, nossa, é exatamente isso, né? E eu dizia, nossa, por que isso, né? E aí eu ia fazer os exames e tal, estava às vezes com a questão do ferro um pouco baixo, né? Então havia sempre muito disso, né? Do meu corpo pedir aquilo que para o meu corpo estava sendo necessário naquele momento. Então, geralmente faltava alguma coisa, eu já sabia mais ou menos o que era, pela vontade que eu tinha de comer determinados alimentos. Quanto tempo é nutricionista, Helenice? Há 10 anos, né? 10. E aí, isso, 10 anos. E a nutrição deixou de fazer sentido para mim, né? Aquela nutrição tradicional deixou de fazer sentido, deixou de fazer meu coração vibrar, né? Porque eu via que dietas calculadas com percentual de gordura, com micro e macronutrientes, tudo calculadinho, enfim, o paciente não tinha uma adesão, né? E quando tinha uma adesão, e quando o paciente tinha uma adesão, durava um tempo, depois ele voltava a tudo e pior ainda, né? Então, se dieta funcionasse, a gente não teria hoje todos esses problemas mundiais que a gente tem de síndrome metabólicas, enfim. E aí, então, eu me encontrei nessa nutrição consciente e intuitiva, que é a gente voltar para o nosso corpo, é a gente entender que a gente tem que nutrir muito além do nosso corpo físico, né? Que a gente se nutre de emoções, que a gente se nutre de sentimentos, né? Então, acho que esse é o ponto-chave, e é isso que hoje faz meu coração vibrar, assim, é isso que hoje me deixa feliz, trabalhar nesse sentido, né? É verdade. E eu percebo muito isso. Eu tenho fases, né, na minha vida, como eu digo. Então, eu tenho fases em que fazer uma alimentação mais nutritiva faz muito sentido. E eu tenho aquelas fases que eu chamo das fases emocionais, né? Que às vezes a gente tem muito mais doce, que é o meu caso, né? Do doce e tudo mais. Mas é interessante isso, porque assim, eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso, né? Durante a minha adolescência, até 24, 25 anos, eu fui esportista, né? Então, eu patinava, eu jogava vôlei várias vezes por semana, andava de bicicleta, corria, às vezes corria maratona, né? E me vi com um problema bastante sério. Eu engordei 30 quilos em 4 meses, né? E ninguém sabia dizer o que eu tinha, né? Mas foi bem na época em que eu comecei meu trabalho também espiritual e entendi que eu havia ali absorvendo outras coisas, né? Entendi que esse outro lado alimenta a gente às vezes mais do que a gente gostaria. E eu estava começando um processo espiritual muito forte, né?
E lá pelo ano 2000, mais ou menos, me caiu às mãos a informação do Viver de Luz, que é o livro da Yasmin Rein, né? Yasmin Rein, eu acho. E que ali ela fala muito bem, né? Sobre essa questão de que o corpo ele tem uma inteligência natural e ele tem dentro dele tudo que ele precisa para se curar, né? E que a gente deveria respeitar isso. E que o que acontece muito na nossa época, por exemplo, é a intoxicação, né? Na verdade, o que nós fazemos, na grande maior parte do tempo, é intoxicar o corpo com alimentos que o corpo não reconhece, né? Inclusive, o que é muito processado, o que é muito, né? E uma coisa que assusta é quando a gente pensa que a alimentação, seja ela da forma que for, ela é uma inflamação para o corpo. Então ela já é uma forma de uma inflamação para o corpo. Então a gente ainda acaba que intoxica. Então, por exemplo, tem toda essa parte do ciclo circadiano. A gente tem aqueles alimentos que vão destruindo um pouco esse nosso ciclo circadiano. Que o jejum ajuda nisso, tá? Então, porque qual é o horário que nós temos vontade de comer aquele docinho? Normalmente é mais pro final do dia. E ali a gente vai destruindo, então, esse ciclo circadiano. Coisa que com o jejum a gente já para, a gente corta ali. Então, por isso que é muito comum. Então, por isso que é muito comum as pessoas no início do jejum, não sei se tu passou por isso, Karen, as pessoas ficaram um pouco mais irritadas. Essa irritação eu não tenho, graças a Deus. Não sei, eu percebo pessoas que ficam com 4 horas sem alimento, já estão muito irritadas. E dor de cabeça, enjoos, enfim, né? Isso no início, porque isso aí seria a falta desses gatilhos que acabam com o ciclo circadiano. Então já a gente só pegando um pouquinho o gancho do jejum, eu acho que esse seria o principal ponto positivo do jejum. Né? A gente consegue organizar tudo isso, claro, com uma pessoa que está desregulada, né? Sim, sim. E isso é bem importante, né? Porque eu percebo assim, eu tenho muita facilidade para fazer jejum, né? As pessoas acham que não, né? Porque hoje eu estou acima do peso, mas tem toda uma história bem longa aí que eu não vou contar também. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de fazer jejum. Quando eu coloco na cabeça que eu vou fazer jejum, hoje eu faço sempre de 18 horas para cima, né? Todos os jejuns que eu faço é 18 horas para cima. E eu chego a fazer jejum entre 18 ou 36 horas uma vez por semana. Tá. E aí, lá, 2, 3 dias depois, eu faço um intermitente, daí eu faço um pouquinho menos, daí eu faço só 18, né? Faço, 2 jejuns, mais ou menos, hoje eu tenho feito, né? E tenho a possibilidade de fazer, de manter o jejum, né? Por causa também dessa busca da saúde e tudo mais, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante. São 2 coisas que tu falaste. Primeiro, que acima do peso, hoje em dia, a gente não sabe mais o que é. Porque o peso ideal é colocado através de estudos científicos, enfim, não sei o que o peso ideal para a pessoa de tal altura é X. Mas será que esse peso ideal é o mesmo peso ideal para Karen? É o mesmo peso ideal para Helenice? É o mesmo peso ideal para Maria? Não é. O peso ideal é o peso que nós estamos sentindo bem, pronto, é a nossa melhor versão, tá? Então a gente já começa por aí. Porque hoje em dia tem toda essa coisa em cima da gente, né? Tantas outras coisas, né? Então a gente tem que se desapegar um pouquinho nessa parte de peso. Tanto é que nas minhas consultas hoje eu já pergunto se o paciente quer se pesar, né? Sim, exato. E a gente fala muito isso, porque tem muitas verdades que são taxativas, né? A velha história de que usa 10% do cérebro, quem disse isso, né? Quem disse que diziam não, que Einstein usava 10% do cérebro, né? Quem disse isso? Quem foi lá medir? Quem é que sabe qual é a capacidade total do cérebro? Não existe, na ciência não existe hoje esse estudo dessa maneira, né? Saber quanto é 100%. Qual seria a nossa real capacidade? Se eu usasse 100% do meu cérebro, o que eu seria capaz de fazer? A gente não sabe, porque a gente não chegou lá em momento algum, né? Então a gente não tem esse estudo e não tem esse dado hoje. Talvez um dia a gente vá ter, né, numa consciência um pouco mais elevada, um pouco mais expandida, eu acredito que a gente vai ter essa consciência. Hoje ainda não é possível, né? Hoje ainda não é possível.
E falando então, do jejum e peso, a gente tem que dar adaptações para o nosso cérebro, né? A gente tem que reprogramar ele. Então, assim, a gente pode querer fazer o jejum para emagrecer, não vai dar certo, né? Inclusive no livro do Viver de Luz ela fala muito disso, né? Isso, que o viver de luz só vai dar certo se tu estiver 100% pensando naquilo, assim, se tu estiver sendo sincero naquilo e não para perder peso, né? E então a gente tem que reprogramar também o nosso peso. Inclusive ela eu não lembro o nome dela, que fez lá o livro do Viver de Luz. Ela fala que ela programou o corpo dela para ela pesar 48 quilos, enfim, que era o peso lá que ela se gostava e pronto. E não interessa se ela come, se ela não come, ela fica uns 48 quilos. Então isso também é uma programação, né, Karen? Com certeza. O que é muito engraçado, assim, porque eu fiz, o pessoal disse, nossa, eu fiz os 21 dias, né? Isso em 2002. Eu fiz os 21 dias de Viver de Luz, onde tu fica esses 21 dias vivendo, né, à base de água. E só no final a gente vai colocando alguns cálculos ali fluidos e tal, para ir retornando, né? Que é o período de voltar, né? Mas é um período de 21 dias que a gente fica muito centrado no corpo. Em si, né? Não só no corpo, obviamente, mas o corpo te chama muito atenção nesses 21 dias, porque são processos que é uma coisa fantástica. Eu não sei se eu não lembro mais, eu lembro que eu li o livro antes de fazer, mas isso foi lá em 2001, 2002, então eu não lembro muita coisa ali. Me lembro de algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? Mas eu lembro que quando eu fiz o processo, há uma necessidade muito grande da gente estar o tempo inteiro escovando os dentes e enxaguando a boca. Por causa da língua, né? Em função da língua também. Que a língua engrossa, né? Isso. E a pele da gente começa a expelir gordura. É uma coisa muito impressionante. E, obviamente, que isso eu vou colocar nesses termos, né? O cheiro não é bom. Todos os cheiros do corpo, exatamente. Todos os cheiros do corpo começam a sair pelos poros, porque a gente começa a desintoxicar. E aí começa a eliminar, né? Tudo que está lá preso dentro das células, dentro da camada de gordura. Na época que eu fiz o Viver de Luz, eu pesava em torno de 70 quilos, 72, 73 por aí, né? E eu me lembro que outras pessoas fizeram e teve gente que emagreceu 16 quilos, 20 quilos. Foi assim. Mas aí só que aí não foi o processo correto, né? Não, exato. Eu concordo, eu emagreci 6 quilos e um pouquinho. É isso aí. Aquela baixadinha, assim. Eu murchei. Eu acho que metade foi água, porque a gente suava bastante. Eu fiz perto do verão, né? Tava quente. Eu saía para caminhar no sol, né? Fazia todo aquele processo, né? De fazer a meditação no sol, dar uma respirada, né? E é muito impressionante. A maior sensação, eu vou ser bem sincera, a maior sensação que a gente tem é de liberdade, né? A maior sensação é de liberdade. É de liberdade porque tu está dominando o teu corpo, né? Então tu está aprendendo a dominar as tuas vontades, né? Então é isso que eu acho legal. Eu estava lendo alguns depoimentos e eles falam que eles não tinham vontades de comer, assim, que não era vontade, mas era tédio. É tédio de faltar o sabor, né? É tédio de ir ali e fazer um lanchinho, enfim, né? A gente tem muito tempo sobrando. O que acontece muito durante o jejum é que a gente perde o sono. É muito impressionante. Eu dormia 4 horas à noite e eu acordava com muita energia. Eu estava muito desperta, muito desperta. Era uma coisa que minha cabeça estava a 1000 desperta, né? E aí a gente tem um processo que a gente tem que meditar tantas vezes por dia e tem o soninho que a gente tira em intervalos, né? Porque não consegue ficar com aquelas 4 horas, né? O teu corpo no fim acaba cansando. Mas tu não consegue dormir também. É uma coisa muito impressionante.
Então é um processo. Essa história também da gente dormir são crenças, né? Eu preciso dormir 10 horas por dia, né? Então são coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça. Por exemplo, ali alguém perguntou, que eu não vi ali quem foi, se nesse processo precisa de médico, né? Esse processo de 21 dias em específico de viver de luz, não, né? Porque a pessoa que vai entrar nesse processo é uma pessoa que já está em outra sintonia, né? Ela vai entrando, não é para emagrecer, ela vai entender que ela vai estar num processo totalmente diferente, ela não vai poder ter comunicação com ninguém. E aí você pode falar mais do que eu ainda, porque ali ela fala que ela se nutre do eu sou, né? Então é uma coisa muito mais, né, ampla, né? Então, isso foi uma das coisas que até houve uma certa discussão, porque eu falei exatamente isso na época, eu me lembro, né? Tinha um outro terapeuta que fez junto, e ele emagreceu os 16 quilos, mas na cabeça dele ele estava fazendo um processo de poder mental. E poder mental é o oposto, é o ir ao oposto do eu sou, né? Conectar seu sou com a sua fonte é outra coisa, é um processo espiritual. E quem não vai fazer no processo espiritual, que é entrar em si, né, fazer essa conexão mais profunda com a fonte, não deve fazer. E aí a gente fala, há o risco da morte, para essas pessoas talvez, né, porque elas acreditam em morte, afinal de contas, né? Então há o risco, sim. Eu também me preparei antes do jejum, né? Eu fui gradualmente diminuindo, né, a alimentação. Eu fui comendo alimentações mais verdes, né, mais brotos, mais sementes, né? Eu fui mudando a alimentação para que eu não sentisse o baque nessa mudança, né? E aí quando eu comecei, sim, aí eu fiquei os primeiros dias, a gente fica sem beber água. Que eu estava lendo que a gente só pode chupar gelo, né? E só parrilha, né? E depois jogar fora, né? Só pode chupar um pouquinho. Isso. Então, nos primeiros dias ele é um pouco difícil, no terceiro dia começa a ficar difícil, né? Aí são 2, 3 dias até tu voltar a tomar água e aí a coisa melhora de novo. Isso. Mas é um processo que vale muito a pena. Só que o ideal dele é ser acompanhado, sim, né? O ideal dele é que a pessoa faça um estudo profundo antes, né? Quando eu fiz, eu tinha 100% de certeza que eu faria um processo espiritual e que daria tudo certo. Eu não me senti em momento algum correndo riscos, entende? Ela fala assim, se tu perguntar para alguém, Karen, será que eu posso fazer? É porque tu não está preparada, né? Então, assim, ela... Não faça, né? Então comece fazendo jejum intermitente, enfim, de 12 horas, 16 horas, 14 horas, 8 horas, enfim, e tá tudo certo, né? Porque isso exige uma preparação muito grande, né? Existe uma preparação tanto fisicamente quanto emocionalmente, quanto, enfim, tu sabe falar melhor que eu quanto a isso, né? Porque de alguma coisa a gente vai se nutrir, e no caso vai ser de prana, né? Então a gente precisa do prana. E é uma coisa interessante porque as pessoas falam, né? Mas como tu não emagreceu? Porque eu estava me nutrindo de prana. E as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Quando a gente absorve o prana, o corpo não emagrece. Ele até perde o excesso, mas ele não emagrece no sentido de que eu vou ficar esquelética, né? Não vou ficar pele e osso, como as pessoas dizem, né? Não é esse o processo. E sempre há um risco, né, que eu sempre acho, das pessoas olharem e dizerem assim, esse é um bom processo para emagrecer. Gente, vão por mim. Esse é o maior perigo. E esse é o maior perigo, né? Porque ali eu até tinha notado ali que eu tinha achado muito legal o que ela tinha falado. Porque ela fala que a gente que tudo depende da tua sintonia para esse processo, da tua intenção com esse processo. Tu tem que ser verdadeiramente sincero com esse processo. Então não é para perda de peso, né? Então é muito maior que isso, né? Tu aprender a ter o controle do teu corpo, né? Isso. Os 21 dias ele é um processo um pouco mais hard, como eu digo, que vale a pena se a pessoa tiver certeza, né? E então é uma característica minha nesse ponto, né? Sempre eu tinha certeza absoluta, né? Então as coisas sempre funcionavam dessa forma.
Então tá tudo então certo. Deu super certo pra ti, né? Que tu fez o processo certo, tu perdeu pouco peso, é isso aí, tu fez o processo. Exato. Tranquilo. E a minha conexão aumentou muito na época, né? Isso é interessante, muito. Foi nessa época que eu comecei a ter algumas canalizações, porque eu não fazia esse processo antes, né? E aí, de repente, começaram a vir essas manifestações. Foi ali que os meus canais começaram a abrir muito, né? Isso em 2000. Eu já tinha, obviamente, alguma coisa, mas eu comecei a ter clareza. E isso é uma coisa que é interessante dizer. Eu comecei a ter clareza. Parece que meu cérebro começou a funcionar melhor, né? Parece que eu tive mais lucidez. Isso é uma coisa muito interessante. Mais certeza de quem eu era. Tu não nutriu o cérebro com glicose. Tu não nutriu o cérebro com ácidos graxos, né? Que seriam as gorduras, né? Exatamente. Isso, exatamente. Então, tu imagina, na nutrição tradicional, as nutricionistas piram, né? A gente falando em relação a isso. Então, assim, só que como eu tenho o lado terapeuta e tenho o lado nutricional, juntando isso, eu consigo entender muito bem que o prana alimenta o teu cérebro de uma outra forma, né? E ela ainda fala que os teus 5 sentidos se aguçam, né? Tanto a audição quanto o olfato, tudo, né? Gente, a audição é enlouquecedor. Porque eu escutava, eu fiquei em casa, né? Nós tínhamos um espaço bem legal de terapias lá em 2000, 2001. E eu ficava em casa para dormir, mas a gente passava o dia no espaço, meditando, tinha aquelas cadeiras que reclinam, uma delícia, né? E era um espaço bem legal. E à noite eu ouvia tudo, absolutamente tudo dos apartamentos ao redor. E hoje eu me arrependo de ter feito ali, né? Embora eu durante o dia passasse num espaço legal, à noite incomodava demais, assim, a minha audição. Eu ouvia um cachorro acuando e eu sabia que ele estava lá na outra quadra, eu tinha noção da distância que estava, e eu escutava. Não tinha interferência energética nenhuma, né? Não tinha. É muito lindo isso. E a visão também melhorou, né? A visão melhorou e a audição muito, assim, é uma coisa muito legal, né? Esse é um processo. Mas a gente tem que falar também dos outros jejuns, né? Porque isso é um processo, né? O 21 dias de viver de luz é um processo. Esse aí seria o hardcore, né? Que seria o final, seria o hard. A gente começou pelo mais difícil, né? Mostrando para vocês o mais difícil. Mas existem os outros tipos de jejum que também servem, né? Para essa prática espiritual. Eu uso bastante quando eu preciso silenciar, quando eu preciso fazer esse movimento para dentro que eu digo, né, de me silenciar. Então eu gosto muito de trazer o jejum junto, porque tu realmente sai do pensamento, tu sai das interferências, o açúcar nos acelera, né? E traz esse embebedar do cérebro que eu digo. Então, quando eu preciso fazer o movimento ao contrário, eu faço as meditações e faço junto o jejum, né? Mas aí, esse jejum intermitente, ou esse jejum um pouco mais curto, ele trabalha muito bem nas questões glandulares, né, do corpo. Ele dá a pausa necessária para que essas glândulas possam trabalhar, possam fazer o que elas devem fazer, né? Que as glândulas, elas que produzem todo o resto, né? Se as glândulas não estiverem trabalhando bem. A pineal, né? Ela deixa a pineal trabalhar muito. Isso, Né? Então, assim, hoje a gente vê vários benefícios, cara, inclusive para asmáticos, para artrites, enfim, né? Então, inclusive até para longevidade, né? Anti-aging. Até porque a artrite é uma inflamação, né? É uma inflamação, exatamente. Não, tu tá bem certo. E aí entra aquela coisa de, mas meu Deus, eu vou ficar sem comer. E é justamente para essa pessoa que ajuda. Essa pessoa que tem essa necessidade de comer a cada 3 horas, que tem essa crença muito forte de comer a cada 3 horas, de comer um carboidrato a cada 3 horas, porque eu preciso de glicose, porque senão meu cérebro não vai funcionar, e aquela nossa, né?
justamente para essas pessoas os estudos mostram que funciona. Claro, o início sempre é mais difícil ali, eles relatam ali nos 3, 4 primeiros dias, mas depois dá um efeito ao contrário e a pessoa começa, opa, peraí, eu não tô mais tão ansiosa, opa, eu não preciso mais comer tanto, né? Exato. E aí tem uma coisa que é bem legal, assim, que eu percebo, né? Hoje eu consigo perceber a minha necessidade por água. Porque quando tu tá comendo esse monte de coisa, parece que tu não percebe falta de água, né? E hoje eu percebo, porque aí eu fico aquele momento, não, agora eu tenho que tomar água, né? Eu sinto, já não é mais fome, é a sede, né? A necessidade da água. Porque tu voltou a se reconectar com o teu corpo. Porque às vezes as pessoas já não... Né, porque a gente anda tão atribulado atualmente, tão fora do nosso corpo, tão fora dos nossos sinais do corpo, que a gente não sabe mais o que é fome e o que é sede, né? Exato. Então às vezes tu tá com sede e tu acha que é fome, tu come. Mas na verdade era só água que a gente estava precisando, porque a gente está muito longe, a gente está muito... Então por isso a gente tem que trazer para perto de volta, né? Eu até brinco, Karen, que isso eu aprendi contigo, né? Que tudo a gente está cardíaco. Então eu sempre falo assim para os pacientes, a gente tragam essa vontade de sinais, tragam para vocês, tragam para o seu cardíaco para isso fluir, né? Imagina, cara, eu falo isso nas consultas. Mas é ótimo, é por isso que eu te chamei, senão eu não ia te chamar. Né? Então isso vai começando a fazer sentido para a pessoa vai começando a entender de novo os seus sinais. Ótimo. Que o corpo quer dizer, né? E isso é muito legal, assim, eu percebi, né, que eu tenho essa facilidade dessa conexão com o meu próprio corpo, porque quando eu vou fazer reflexologia podal, né? Que é pontos dos pés, eu sei exatamente que ponto é, porque eu sinto no meu corpo, eu sinto o movimento, né? E mesmo na bioenergética também, é muito impressionante isso, porque é impressionante porque os terapeutas ficam impressionados, né? Eles sempre dizem, nossa, como é que tu consegue sentir isso, né? Então, eu acho que é uma conexão aí que vem um pouco dessa busca, né? Dessa busca pela consciência. Exatamente. Porque hoje em dia a gente precisa voltar um pouco mais, retomar as nossas vontades conscientes e as nossas vontades intuitivas, né? Então ali tu falou muito de fome emocional, que a gente sempre sabe que tem a fome emocional e a fome física, mas que tem momentos que a gente precisa sim da fome emocional. A fome emocional também não tá errado, né? Quando a gente tem vontade de comer um bolinho de chuva, que esses dias alguém postou ali um bolinho de chuva, poxa, aquele bolinho de chuva me remeteu à minha avó, né? Então isso acaba que nutre também o teu emocional, nutre, então te acalenta, te conforta, o comfort food também. Então também é importante, conexões, né? As conexões humanas que a gente tem que ter, né? Quando falou, nossa, minha avó fazia muito. Então é legal a gente fazer isso, né? E aí, cara, que a gente só não pode esquecer de falar disso. Não pode vir a culpa. Né? Aí porque eu estou de dieta e eu comi o bolinho de chuva. Peraí, gente, culpa não, tá? Porque daí a culpa intoxicou tudo e daí já era, né? Exatamente. É a culpa que engorda no final. A culpa engorda mais do que o bolinho. É verdade. Exato. Tem essa questão, né? Eu tive uma época na minha vida, porque assim, como eu era esportista, eu tive aquele processo de engordar muito rápido, né? Mesmo praticando esportes, né, e tudo mais, ali eu senti muita culpa. Eu me lembro muito disso. Nossa, eu queria voltar para os esportes e eu não conseguia, porque como eu estava muito acima do peso que eu era acostumada, eu comecei a me machucar. Eu ia tentar jogar, eu me machucava tornozelo, machucava o joelho, né? Então, e também porque havia todo um processo, obviamente, talvez emocional ali, né? Não era só físico, nunca é só físico, né? Tudo aí. Mas depois, levou um tempo. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira conexão, que eu digo assim, conexão verdadeira, né? Quando houve aquela sensação.
e a noção de que hoje eu sou muito mais feliz, muito, muito, infinitamente mais feliz do que eu era na época, e do quanto eu me amo hoje que eu não me amava na época. Mas tá aí o ponto, Karen. É isso que eu quero. Sabe assim, se eu pudesse colocar isso na cabeça de todo mundo, sabe? Gente, não existe peso ideal pra ninguém, Karen. Existe o peso que nós nos sentimos bem e pronto, né? A gente não tem que seguir padrão de nada. Né? É verdade. É muito interessante, assim, porque eu detestava tirar fotos na época. Né? E eu adoro tirar foto. Mas claro, porque mas claro que tu tem que se amar. Karen, hoje tu tá de bem com o teu corpo, né? Então assim, tu tá em sintonia com ele. Então se tu quiser fazer jejum, tu vai programar ele. Hoje nós vamos fazer jejum e tá tudo bem, né? Não, hoje eu vou comer o bolinho de chuva. Então hoje eu vou comer o bolinho de chuva. Tu manda no teu corpo, ele é teu, né? Então é isso, não é ele que tem que te mandar, né? Tu tá fazendo super certo, então por isso. E é exatamente isso, né? Eu percebo muito esse movimento como... Mas isso, eu digo, também vem com esse tempo que não é só uma maturidade espiritual, também é uma maturidade, né? Que a gente vai ganhando ao longo da vida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos algumas perguntas aqui que as pessoas colocaram, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. A primeira é, o que o corpo necessita para manter a vida? O que você acha que o corpo necessita para manter a vida? Então, vamos lá. Eu acho que ele precisa de várias coisas, tá? Mas assim, falando dessa parte nutricional, a gente precisaria então dos macronutrientes, né? Porque a partir deles a gente consegue pegar todos os micros, enfim, né? Então que seria a glicose, que vem do carboidrato, aminoácidos, que vem da proteína, ácidos graxos, que vem da gordura, né? Então a gente falando assim, ponto. Mas aí, entrando pelo jejum, nem sempre a gente precisa só dessa glicose, né? A gente pode viver dos corpos cetônicos, que é disso que o jejum nutre o corpo, né? Então é um outro tipo de energia para o corpo, tá? Mesmo porque o jejum, ele aumenta a biogênese mitocondrial. O que é isso? A gente produz mais mitocôndrias. A mitocôndria é quem produz a energia do nosso corpo. Então, por isso que às vezes as pessoas ficam com mais energia, tu dorme de 4 a 6 horas, enfim, né? Então, então, ele respira, ele nos dá energia através de outras formas, que não necessariamente glicose. Por isso que a gente fala, para quem procura uma hipertrofia muscular, então não seria o canal, né? Porque a gente não consegue hipertrofiar, tá? Os estudos falam também que a gente não perde musculatura, a gente não tem perda muscular. Mas também a gente não tem hipertrofia, tá? Sim. Então, por exemplo, fazer exercícios, que todo mundo gosta de saber, né? Esse exercício dá pra fazer um AEJ, um exercício em jejum, mas aí aeróbico, né? Então isso vai nos estimular a tirar o lipídio, a tirar a gordura intramuscular. Então vai nos ajudar, Desculpa, vamos pros básicos. Isso seria uma musculação. É isso? Seria mais uma caminhada, uma corrida, um tiro, um HIIT, tá? Não seria tanto peso, tá? Entendi. Porque a gente diminui um pouquinho da nossa performance. Entendi, perfeito. E a gente vai usando, então, a gordura muscular, tá? A gordura intramuscular. Na questão dos corpos cetônicos, que quando transformar a gordura em energia, basicamente não só isso. É basicamente isso, tá? Por isso que a gente tem mais aquele hálito cetogênico, né, que eles falam, que é de cetose, enfim, que a gente está usando uma outra energia, tá? Karen, é muito importante a gente falar que nem para todo mundo dá certo. Nem para todo mundo isso dá sintonia, dá liga, e tá tudo bem, né? Porque não existe receita mágica, receita de bolo para ninguém, né? Então eu sempre falo quando o paciente quer fazer um jejum, vamos tentar, se não der certo, não é pra ti, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu amo de paixão treinar em jejum. Pra mim, o meu corpo responde muito bem. Não sei se tu já treinou em jejum, mas pra mim é muito legal essa parte. Eu treinava em jejum e me perguntava assim, será que eu estou fazendo correto? Será que eu não estou me forçando demais? Mas eu faço sim, eu treino sim. Eu tenho o costume, agora não estou saindo, mas
tenho o costume de acordar e 6h30, 7 horas da manhã eu coloco um e-book, um audiobook, na verdade, né, no ouvido, e vou caminhar escutando um audiobook e fazendo minha caminhada e, enfim, né. Isso. Depois a Fê que tá falando aqui, ó, que pra mim não rola, ela era minha personal em Recife. E pra ela, sim, pra ela a gente montava uma dieta, porque ela também ela é professora, né? Ela é treinadora. Então, sim, a gente montava todo um trabalho, a gente pensava desde a janta, a gente tem que pensar desde a janta para ter glicose para ela conseguir treinar de manhã, né? Então, por isso que eu falo, isso depende de cada indivíduo, assim. E só lembrando, Karen, que para esses jejuns intermitentes, chá e café sem açúcar não sai do jejum, né? Pra gente lembrar. Então, tu pode treinar com um café, por exemplo, com um chazinho, né? Café é muito bom. Eu agora faz uns 4 dias que eu tô sem café e eu acordei com dor de cabeça hoje. Eu fiquei pensando, nossa, será que eu ando viciada de novo em café? Mas acho que não. Eu tô nessa também. Eu tô nessa. Eu gosto bastante de café, então, enfim, e tomo ele sem açúcar sempre, né? Mas vamos adiante. O que comer assim que terminar o jejum? Então, eu fiz lá minhas 24 horas de jejum, por exemplo. O que é o ideal quando eu saio do jejum? O que eu deveria comer logo que eu saio do jejum? Seria uma alimentação equilibrada. O que é isso? Né? Que tenha proteína, tá? E o ideal ainda seria que fosse uma proteína de origem vegetal, tá? Em função da gordura saturada, tá? Então aí depois nas outras tu pode seguir a tua rotina, enfim, os teus hábitos. Mas a primeira, então seria legal, vamos pensar na proteína vegetal. O que é isso, Helenice? Feijões, né? Qualquer tipo de feijão é uma proteína vegetal. Arroz integral, grão de bico. Gente, grão de bico é o melhor pastreino que a gente tem, né? Fazer um hummus com um biscoitinho de arroz, ó, sem glúten, cara. Né? Ali quase pronto, meu. Viu? Então, o ideal, sim, seria ter uma refeição rica em proteínas, tá? Assim que a gente sai, e um pouco mais equilibrada, assim, nada de muito, vou sair, sei lá, eu com sorvete, né? Porque aí o teu corpo vai receber uma carga muito forte e aí não tem o porquê. Tá? Então seria mais equilíbrio, né? E aí tu desequilibrou total, né? Eu digo que o corpo não entende o que aconteceu, né? Se a gente faz isso. Opa! Eu tenho deixado, principalmente agora, né? Que eu tenho deixado comida pronta, assim, nos potinhos, né? Então eu tenho comido bastante cogumelo, grão de bico, abobrinha, moranga. O que mais que eu tenho ali agora? Fiz um creme de ervilha, né? Coisas assim que eu deixo pronto, que é porque são coisas que eu sei que são naturais, né? Não são processadas, uma delas é processada, eu preparo tudo em casa e que me trazem muita satisfação em comer, né? Eu gosto muito de comida, eu falo papinhas, né? As papinhas. Eu gosto muito de uma comida mais molenga, mais molhadinha, né? Então é o que eu tenho. E aí eu também coloco outras 3 coisas que eu acho muito importante para a alimentação, né? Que são as castanhas, né? As oleaginosas. Principalmente agora nesse nosso momento, por causa do zinco, né? Então, principalmente a castanha do Pará, não sei se é essa, mas a do Pará, agora para esse momento nosso, que a gente precisa melhorar um pouquinho o sistema imune, o zinco seria perfeito. Eu tô com 2 ali agora. Eu tô com a castanha do Pará e a castanha de caju, né? Ótimo. O azeite de oliva, que é menos de 0,5% de acidez. E o açafrão, que eu tenho usado também. Totalmente inflamatório, né? Sou fã. Exato. É minha busca, né? Minha busca é... Então, aí tu imagina aquela pessoa que a gente estava falando antes, da artrite, né? Então, ela faz o jejum e ainda usa muita cúrcuma. Né? Então a gente deixa ela totalmente anti-inflamatória, né? Eu tô fazendo ganchos ali, então fica perfeito, né? Tu tá fazendo praticamente uma dieta mediterrânea, que é o que os estudos falam muito, tá? Então aliar o jejum com uma dieta mediterrânea, que seria o quê? Seria os azeites bons, seriam as castanhas, né? Seriam alguns peixes, enfim. Então, e também tem a dieta mediterrânea vegetariana, né? Que daí só não tem os peixes. Então, que é mais baseado exatamente nisso que tu tá comendo. Então, a gente alia o jejum com a dieta mediterrânea, é isso que os estudos falam.
Perfeito. Eu não estou comendo carne esses dias, mas eu estou comendo ovos, tá? Ovos eu tenho comido. Bom, o que mais nós temos aqui? Tá. Essa eu acho que é pra mim, tá? Mas tu pode responder também. Jejuar ajuda a ter mais conexão. Isso é bem Então, é uma questão que às vezes a gente não faz essa relação, né? Que é a relação dos chakras. O que é um chakra? O chakra eu vou dizer assim, é a conexão da glândula, basicamente, com o corpo sutil, né? Com a parte energética. Então, o chakra, na verdade, ele é o próprio trabalho da glândula. Para que a gente possa se conectar a níveis acima de consciência, né, níveis mais elevados de consciência, esses chakras têm que estar funcionando bem, né? E para eles estarem funcionando bem, as glândulas têm que estar funcionando bem. E isso é uma questão, né, que a gente fala bastante. A gente não neurotiza em relação à comida, né? Mas é óbvio que se a gente cuida, a gente tem essa resposta, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, o jejum, né? E tu dá o descanso para a glândula, ela para de ter que fazer a digestão, né? Porque assim, quando você está colocando alimentos para dentro, elas estão trabalhando. Exatamente. Usar aquele alimento que tu tá comendo, né? Tu para de comer, ela diz, o que eu vou fazer agora? É como nós na quarentena. É como nós na quarentena, né? O que eu vou fazer agora, já que eu não posso estar saindo na rua? Então, e aí elas começam as limpezas do corpo, né? Elas começam a eliminar as células que não estão funcionando direito, né? E tem todo um processo aí que é delas, produzir as substâncias que elas devem produzir, né? Então elas têm um descanso e elas conseguem fazer melhor o trabalho delas. Então sim, aumenta a conexão, né? A nossa conexão tem várias coisas que nos dão conexão. Esse acesso através dos chakras para cada um dos corpos sutis, né? Cada chakra, cada um dos 7 chakras acessa um corpo acima, né? E os canais, como o Antakarana, que é um canal que passa através, ele também é conectado aos chakras. E aí tem todo um caminho que a gente chama de nadis, que são canais de energia ao longo do corpo, né? Todos eles são desintoxicados a partir do jejum, né? Todos eles são limpos a partir do jejum, tá? A gente não pode esquecer que a alimentação ela é física, mas ela é energética também, né? Então cada alimento tem essa energia. A gente fala que os melhores alimentos sutis, né? Os alimentos que trazem mais esse alimento para os nossos corpos sutis são justamente as sementes, né? Essas que a gente falou também, todas as sementes, mas essas também. As sementes germinadas, né? Os grãos germinados, quando eles estão trazendo essa energia, os brotos, né? E aí depois o resto. Então, no jejum até, naquele jejum lá de 21 dias do Viver de Luz, ela fala que um dos passos, que uma das preparações seria tu comer um tempo cru, né? Comer crudivorismo, né? Tu seguir um pouquinho crudivorismo pra DJ ir acostumando. Eu fiquei, eu acho que uns 15 dias comendo alimento cru, né? Acho que uns 15 dias. Porque daí tu já vai preparando o teu corpo pra essa energia nova, né? Exato. Muito bem. Bom, o que se pode fazer durante o tempo que estamos em jejum? Eu até tirei sarro dessa pergunta que eu perguntei. O que se pode fazer é tipo assim, para não pensar em comida, para se distrair, esquecer que está passando fome. O que se pode fazer, né? Então, eu acho que é assim, se for pra gente se distrair, pensar no autocuidado. No autocuidado que tu gosta muito, né? Então, se for pra mim me distrair da comida, vamos pensar num outro negócio que te dê prazer. Né? Então vamos pensar aí no autocuidado. Às vezes tem umas pacientes minhas que demoram 3, 4 meses para voltar e me contar qual foi o autocuidado, que elas não conseguem descobrir qual é o seu autocuidado. Né? Elas às vezes me mandam um WhatsApp e nem se descobrir meu autocuidado. Né? Então, por isso que a gente não se volta para nós. Né? E se for no outro sentido, a gente pode fazer qualquer coisa em jejum. Tá? Claro, a única coisa assim, se tu for, sei lá, eu fazer meia maratona, óbvio que tu não vai render do jeito que tu renderia. Né? Mas tu vai conseguir fazer, né? Então, as duas respostas. Tem uma questão dos 21 dias, né? Que a gente não pode olhar TV nem escutar rádio.
Na verdade, assim, o máximo de silêncio, né? A gente busca silêncio. Nem músicas calmas, tá, gente? Porque, querendo ou não, as músicas calmas nos levam para viajar, assim, né? Então a ideia é ficar centrado em si. Então, no caso dos 21 dias, por isso que eu digo, a gente tem uma sensação de tempo, que é uma coisa absurda. A gente não passa todo aquele tempo cozinhando, não passa todo aquele tempo lavando louça, não passa o tempo comendo, né? Então, tira esse tempo todo, 3, 4 vezes por dia, que é o que a gente geralmente faz, né? Sobra muito tempo. A gente tem muito tempo ao longo do dia, é uma coisa impressionante. Mas a gente só vai se dar conta disso quando a gente para, né, de fazer tudo isso. Então é impressionante. Então, eu aconselho a ler. Eu acho que ler é uma coisa legal e meditar também. Meditar é muito bom no jejum, né? Porque ele traz esse reconhecimento do corpo, né? E o aquietamento da mente, principalmente, né? A gente acaba comendo quase sempre por causa da mente, né? Que é uma coisa bem interessante. Eu tô olhando a hora porque... Tem uma diferença para mim na yoga. Eu fazendo uma yoga quando eu como e eu fazendo uma yoga em jejum é outra yoga. Com certeza. A gente consegue se centrar muito mais no nosso corpo. Né? É bem impressionante mesmo. Para alguém que nunca fez, como começar a fazer jejum? Acho que a gente já falou um pouco disso. Eu também acho dos poucos. Eu sempre acho assim, né? Eu lembro que em casa a gente não tinha costume de jantar tarde, né? A gente tomava um café às 6 horas da tarde, 6, no máximo 7 horas, e depois ficava, né? Acabou ali. Então, hoje eu tento voltar a isso, né? Não fazer lanches depois de certa hora, né? Então, principalmente agora com a questão das lives, das meditações, eu tenho voltado, né, a fazer um lanche mais cedo e fico depois direto. A literatura fala exatamente isso. Começar se treinando, jantando mais cedo e não comendo depois. Né? Então é exatamente isso que a literatura fala, pra gente começar. E aí, claro, ir tentando, comendo alimentos mais leves, enfim, né? Eu sei que daqui a pouco fecha o Instagram e a gente perde a live, né? Exatamente, tô pensando nisso aí. Tá, vamos lá, por um assunto. A partir de quantas horas é considerado jejum? A partir, assim, ó, parei de comer, já tô em jejum. Ponto, tá? Falando no jejum é isso, tá? Mas para ele começar a fazer todo esse efeito que a gente está falando é depois das 12, tá? Todo esse efeito que a gente está comentando até agora é a partir das 12. Depois das 12, aí que a gente começa a produzir os corpos cetônicos, enfim, a partir dali que a gente para de usar tanta glicose. E é tranquilo, na verdade, porque assim, se tu para de comer às 6 da tarde, às 6 da manhã fecharam 12. Já fechou 12, exatamente. Se tu passa amanhã, né, não toma um café, fica até meio-dia, tu já tem mais 6 horas ali, já fechou as 18 horas. Então não é tudo, né? Não é difícil, é só a gente mudar a rotina um pouquinho, né? É verdade, muito bem. Bom, essas eram as perguntas, eu acho. Eu acho que a gente já falou, né, sobre todo esse processo do jejum e como que isso acontece. As pessoas sempre me perguntam assim, vale a pena fazer o processo dos 21 dias? Depende. Depende do seu objetivo. Por isso, eu acho que depois tem que fazer uma live, Karen, de novo, pelo YouTube, tá? Que de lá a gente pode falar mais. Que eu queria te fazer algumas perguntas direitinho sobre esse processo de 21 dias. A gente podia trocar um pouco mais sobre esse processo de 21 dias. Sim. Que eu quero te perguntar de intestino, eu quero te perguntar de xixi, eu quero te perguntar de um monte de coisa. E aí a gente pode ir discutindo sobre isso. Mas no Instagram, tu sabe que ele corta a gente, né? Ele derruba a gente. Tá quase, ó. Já falta 3 minutinhos para encerrar a nossa. O jejum intermitente ali, ó, que estão perguntando, ele inclui líquido, chá e água, desde que não tenham açúcar, não tenham calorias, tá? Ali que alguém perguntou. Certo. Eu não estava vendo todas essas pessoas. Ih, tem um monte de perguntas. Não vi nada. Ficou travado ali nos primeiros e não vi. O Moisés está perguntando por que a gente tem essa ideia de que tem que fazer 6 refeições por dia.
porque isso foi imposto pra gente, e isso são crenças que foram impostas pra gente, inclusive eu já impus isso pra vários pacientes meus, que ele tinha que comer de 3 em 3 horas, né, então são coisas que a gente vai crescendo e a ciência vai amadurecendo, enfim, a gente vai mudando. Mas ainda tem pessoas que precisam sim comer de 3 em 3 horas, né, então nada é receita de bolo, ainda tem pessoas que precisam comer de 3 em 3 horas. Tem uma coisa que eu falo bastante. Primeiro, mude as suas crenças, depois viva de acordo, né? Exatamente. Porque se a gente faz um processo, se tu faz um processo do viver do mundo, né? Que tu acredita que tu vai morrer por ficar sem água, sem alimento, tu morre mesmo. É isso que eu falo. Então não faça. Se tu não tem certeza, não faça. Exatamente. Exatamente. Existem alimentos que podem interferir nas conexões espirituais. O pessoal pergunta assim, será que álcool faz mal? Faz, ele abre os canais e entra qualquer um. Álcool, açúcar, né? Porque na verdade há um estímulo sim, e a pessoa tem essa hiperatividade, né? E abre mesmo os canais. O problema é que a gente não tem controle. E mesmo se for aquele vinhozinho com uma outra intenção, assim, vou tomar uma tacinha de vinho, também? Não, pode tomar. A questão é o descontrole, né? Até onde tu tem o controle sobre ti mesmo, né? Até onde tu consegue controlar a tua energia. A primeira coisa é, se você não tem nem percepção da sua energia, então não adianta me perguntar se vai, quanto que eu posso beber, né? Eu não bebo quando eu tenho que... também tem muito a ver com a intenção da bebida, né? Acho que tudo tem a sua intenção em cima disso, né? E eu, assim, óbvio que às vezes eu bebo, né? Bebo pouco, mas bebo. E cada vez menos, na verdade. Mas eu observo minha agenda, né? Quando eu tenho assim, aquele prazo, tenho 4 dias, vou ficar 4 dias de folga, sei lá. Não tenho nada. Aí eu bebo, né? Deixo. Mas é em função mais disso, assim. Existe, né, a questão do vício, e como nós temos muitas pessoas que já foram viciadas e tudo, acaba atraindo um pouco essa conexão, né? Seres que já foram, estão viciados em álcool. E eles vêm atrás, né? Esse que é o problema. Mas se tu sabe te defender, se tu sabe te proteger, tá tudo certo. Tá? Ai, cara, eu quero continuar essa live. Vamos fazer outro dia. Vamos fazer de novo, vamos falar de novo. Tem muita coisa interessante para falar sobre isso, né? Tem muito assunto. E esse processo é muito legal. Eu queria falar também como é que iniciou isso, que foi tudo através dos ramadãs, enfim, tem tanta coisa para conversar. Sim, tem muita coisa. E é bem legal. Quem não leu ainda o livro da Yasmin, Viver de Luz, por favor, leia, vale a pena ler. É muito interessante, é um processo, né? E é muito interessante. E tem um caso de um homem que eles fizeram, que eles trancaram esse homem num quarto, por não sei, 40 dias, acho que foi. Ele se propôs a fazer, óbvio, todo filmado, um Big Brother, assim, de jejum, né? Sem beber água. Então, o que ele tinha? Ele tinha um copo que era marcado, que eles davam tantos ml de água para ele escovar os dentes. E ele tinha que devolver a mesma quantidade. Era tudo medido, assim, para ter certeza que ele não estava engolindo nada de água ali, né? E fizeram, e ele ficou vários dias mesmo, sem comida, sem água. Ele dominou o corpo, né? Ele se reprogramou e ele dominou o corpo. Ele sabia se nutrir, né? Tanto de líquidos quanto de alimentos. Esse é o grau hard, né? Esse é o grau hard, você não é nem hardcore. Esse Nossa. Muito bem. Eu acho que é isso, então. Ai, Karen, amei o convite, viu, Karen? Eu que gostei. Nossa, muito aprendizado. A gente tem que conversar muito sobre isso, né? Tem muita coisa pra gente falar. A questão das crenças é muito importante, né? A gente deu uma olhada sobre isso. É o que eu mais vejo no consultório, né, Karen? Muito obrigada por ter aceitado o convite. E agradeço a todos que estiverem aqui. Se vocês gostarem, né? Dê um like. Gratidão. E até a próxima.
Até. Boa noite. Tchau, cara. Obrigada, viu? Amanhã tem meditação. Amanhã tem meditação. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.